Estamos em contato via telefone com o deputado federal Darciso Peronge, do PMDB, que vai tecer algumas informações, onde ele nos trouxe aí uma boa notícia, né, para a população de Tupã-Seretã. Nos informou o deputado Darciso Peronge há poucos dias aí, o vice-líder do governo Michel Temer, na Câmara, onde liberou 130 mil do Ministério do Desenvolvimento Social para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, do município aqui de Tupã-Seretã, e também sobre o seu trabalho aí lá em Brasília e também expectativa aí para 2018. Nós estamos em contato via telefone com o deputado Darciso Peronge, do PMDB, deputado federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma alegria nós conversarmos nessa manhã. Deputado, hoje o senhor está descansando, está de férias. Nos fala um pouco dessa verba que vem para Tupã-Seretã e também, melhor dizendo, né, vamos falar um pouco da expectativa aí para 2018, mas antes de 2017, né, onde foi praticamente um ano de turbulência aí com certeza para o PMDB. Sim, uma alegria a gente conversar, saudar aí toda a população de Tupã, do Grande Tupã, toda a minha família ali, de parte de mãe ali de Joia, né? Joia se desmembrou de Tupã, eu sempre lembro isso. Cumprimentar o presidente do PMDB, o Lucas Varone, a vereadora Karina Valava, combativa vereadora. Dois jovens, vereador Felipe. Como? Dois jovens, o Felipe Burtetti, o nosso Ulisses ali, o Enio Burtetti também. Lá no fim de janeiro eu vou visitá-los aí. Sim, eu visitei com o Enio Burtetti e o Felipe 1 ano e meio atrás, rapaz. Aí eu me comprometi, viabilizei esse recurso de 130 mil. Esse recurso é para a PAI, mas ele vem para a prefeitura. Aí a prefeitura adquire uma van especial para os pacientes, para os alunos da PAI. É uma van especial com toda a aparelhagem para melhorar a acessibilidade deles dentro do carro. E o transporte também mais seguro. Então, parabéns aí à família, as crianças, os professores. Vou continuar parceiro da PAI de Tupã. Também, no meio do mês, deve ser liberado R$100 mil para custeio. Empenhei em dezembro R$100 mil no Ministério da Saúde para o nosso hospital, o Brasilino Terra. Custeio vai ser usado para comprar remédio, oxigênio, para pagar luz, fazer manutenção, etc. É um dinheiro bom. E estou louco para ir no fim de janeiro aí, para ver as obras de calçamento, Antônio Marcos, de 4 quadras do bairro Popular, naquela região do Fórum. Isso. Tupã carece de calçamento, né? E é uma emenda que o Felipe me pediu. Sempre o recurso demora em torno de 1 ano. Esse do hospital é rápido porque era de custeio e era o Ministério da Saúde, foi mais rápido. Então, eu estou com vontade de ver aí e quero visitar também o prefeito com meus companheiros. E se o prefeito ainda não se inscreveu, a prefeitura pode se inscrever num programa muito bom que o governo federal abriu, que é o Avançar Cidade. Avançar Cidade é um recurso com um juro barato, uma carência de 4 anos, pagamento de 20, com um juro média de 6, 7%, né, para dar um choque em qualquer cidade, né? É um recurso para melhorar a cidade. Tupã é bonita, mas os bairros têm mais dificuldade. Então é um recurso que se a prefeitura não se inscreveu, eu vou ligar para o prefeito, ele liga e eu fico pilotando esse projeto no Ministério das Cidades. Então, à disposição da prefeitura, o partido me pediu que eu ficasse à disposição para ajudar a cidade de Tupã. Estou à disposição. Tá certo. E 2017, deputado, como é que foi aí para o PMDB, essa turbulência aí? Foi um ano muito precioso, muito rico. Nós continuamos a luta, o trabalho pelas reformas. Nós fizemos
a reforma da terceirização, acabamos com a precarização, nós fizemos a reforma trabalhista, né, que gera harmonia, entendimento entre o empregado e o patrão. A Alemanha, a Itália, Portugal fizeram reforma e foi uma alavanca muito especial para a geração de emprego. Nós encaminhamos a reforma da Previdência, nós fizemos reformas microeconômicas, acabamos com aqueles empréstimos absurdos e secretos que o BNDES, que é o maior banco de fomento da América Latina, do governo brasileiro, que financiava países complicados aí da América Latina, da África, financiava empresas grandes, multinacionais e nacionais a um juro baratinho, juro de Pronaf, né, que não tinha cabimento. Né? E quem sustentava isso, a diferença de juro que sustentava o Tesouro. Enfim, a população que sustentava. Nós acabamos com isso. Mantivemos uma agenda microeconômica, macroeconômica de reformas importantes. Vencemos aquelas duas denúncias absurdas contra o presidente da República, que tanto é o procurador denunciante teve que recuar e botar na cadeia os dois irmãos delatores. Tá? Sim. Foi duas denúncias provocadas pelo Janot e aqueles dois irmãos da JBS para impedir a reforma da Previdência. A reforma da Previdência nós aprovamos na comissão especial, não conseguimos aprovar no plenário. Então, a reforma da Previdência ela é importante. Então, com as duas denúncias, o senhor Janot interrompeu a reforma da Previdência. Ele foi embora, ele chorou, viu que tinha errado, mas atrapalhou a reforma. Mas aí o governo teve tempo de refletir. Eu também, que defendi a reforma dura, também refleti, houve movimentação, tá? E o governo optou por fazer uma reforma da Previdência mais leve, importante, necessária, mas mais leve. O que significa isso? E já entro na perspectiva de 2018. Nós vamos votar em fevereiro, o mês que vem. Essa reforma da Previdência ela é necessária, Antônio Marcos. Primeiro, por uma razão de ciência demográfica. O que é isso? Está nascendo cada vez menos criança. Então, baixíssima natalidade. E estamos vivendo muito mais. Alta e bendita longevidade. É só a gente perguntar para os nossos pais, os nossos avós, quantos filhos eles faziam, e quantos filhos hoje as famílias fazem. Hoje as famílias fazem 1,5, 1,6 filhos por família. E há 20, 30, 40 anos era 4, 5, 6, 8, 10 filhos por família. E o nosso sistema é de repartição. Quem trabalha hoje paga para o aposentado de hoje. Tá? E quem vai trabalhar amanhã vai pagar para o aposentado de amanhã. Mas se estiver nascendo menos gente, tá? Vai faltar gente para sustentar os aposentados que estarão vivendo muito mais. Tá? Porque está nascendo menos criança e vivendo muito mais. Então o governo, essa é a primeira razão, que quase todos os países do mundo já fizeram. Tá? E nós estamos fazendo tarde. E a segunda razão, Antônio Marcos, da reforma da Previdência, que é muito importante, é de ordem fiscal. A Previdência dá um prejuízo enorme, né? Principalmente a Previdência Pública Federal, os altos salários. Então o governo resolveu fazer o seguinte, nessa nova proposta de Previdência. O governo deixou fora, portanto não muda nada para os agricultores. Alô, agricultores, fica tudo, a mulher 55, tudo igual como está, o homem 60, tudo igual como está. A contribuição fica pelo Fundo Rural, regime de economia familiar como está. Então, na área rural não vai se mexer. Tá? Não mexerá nada com o pessoal que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, que a grande maioria também. Quem se aposenta por idade fica 15 anos de tempo de contribuição, no mínimo. 15 anos de tempo de contribuição. A proposta inicial era 25. Por idade fica
60 e 65 anos. A proposta inicial era bem maior. Você sabia, Antônio Marcos, que a maioria da população se aposenta por idade aos 63 e 65 anos? A maioria. Então, essa maioria é intocável. Aí tu vai me perguntar, Antônio Marcos, mas como é que fica essa reforma? O governo deixou fora 75% da massa trabalhadora, o pessoal que ganha menos, ou nem completa 15 anos, ou 25, 30 de carteira, 35, deixou fora, e só vai pegar 25% da massa trabalhadora. E quem são? Deputados, senadores, funcionários altos da Câmara dos Deputados, do Senado, juízes, promotores, fiscais da Receita, advogados gerais, enfim, o andar superior do serviço público, pessoal que ganha de 10 a 35 mil. Esses não vão se aposentar mais, para encerrar, com 55 anos. Vão ter 55, 57. Vão ter que se aposentar com 62 e 63. E com isso, vai ter mais dinheiro para tapar o buraco da Previdência e mais dinheiro para fazer políticas públicas para o jovem, para o doente, para o desempregado, para o empresário que não aguenta mais pagar imposto alto. Então, é uma reforma que ficou mais fácil de acompanhar e é fundamental. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, como é que ficaria, digamos, essa reforma previdenciária na área política, né, no judiciário, enfim, como o senhor está nos falando aí, porque eu acredito que o governo não está conseguindo explicar para a comunidade, tem muita gente contra essa reforma, deputado. Sim, isso foi o ano passado, quando o governo expôs a reforma cheia, aquela mais dura. Não foi como na Grécia, né, Antônio Marcos? Como em Portugal, lá a reforma foi duríssima, incendiaram, o governo cortou a metade do salário dos aposentados, dos benefícios dos aposentados, demitiu a metade dos funcionários públicos, o governo da Grécia, por exemplo, e teve que voltar atrás. Lembra aquelas imagens da televisão? Lembro. O governo do Temer não optou por isso, mas foi uma reforma dura. Mas nós mudamos, por isso que eu falei no início, essa reforma agora ficou simplificada, né? Vamos lá, a idade mínima, por exemplo, ficou 62, a idade mínima é 53 e 55 anos, só que todos que trabalham na cidade e no serviço público levarão 20 anos para chegar aos 62 e 65 anos, idade mínima. A idade mínima. Então ficou um tempo de transição de 20 anos. O que mais? Os deputados federais e senadores já se aposentavam com 30 e 35 e com 60 anos. Já era assim, não era mais do que tinha muito tempo atrás. Mas com a reforma ficou mais dura. Hoje o deputado novo que vai entrar o ano que vem, o senador novo que vai entrar o ano que vem, ele se aposentará com 62, mulher se for, e homem, se for homem, aos 65 anos, com 30 e 35 de contribuição. Então pegou deputados e senadores. Pegou Polícia Federal. Polícia Federal, hoje se aposenta, se for mulher, pode se aposentar com 45 anos. O homem com 50, 52. Aí ficam 40 anos recebendo 15, 20, 25 mil reais por mês. Não tem dinheiro que aguenta, não tem caixa que aguenta. Fiscal da Receita hoje pode se aposentar com 55, 57, aí vai receber mais 30 anos, um salário de 25 mil reais. Não tem jeito. Um promotor federal, um juiz federal, o juiz estadual, conforme o estado, se aposenta aí com 55, 56, e pela expectativa de sobrevida, ele vai viver no mínimo mais 30 anos. Então, o Tesouro Nacional, o Tesouro do Estado fica pagando para esse juiz, esse fiscal, esse polícia federal, mais 30, 35 anos esse alto salário. Então, o governo do presidente Michel resolveu mexer com esses privilégios. Hoje são aposentadorias absolutamente legais.
elas podem ser injustas, e elas são injustas, mas legais. Então o governo resolveu atacar estes privilégios que têm um custo gigantesco. Olha, Antônio Marcos, este ano o prejuízo dessas aposentadorias precoces, que não são do trabalhador rural, não são do pedreiro, não são do comerciário, são do andar superior do serviço público, vai dar um prejuízo de quase 100 bilhões de reais para 1 milhão de pessoas, enquanto o SUS, a despesa que o Brasil gasta com a saúde pública, o governo federal gasta 100 bilhões. Quer dizer, 1 bilhão, para 1 milhão de aposentados precoces, o governo vai ter um prejuízo de 90 bilhões esse ano. E vai gastar com o SUS 110 bilhões para 200 milhões de pessoas. Olha a injustiça disso. Então o governo resolveu mexer nisso para não quebrar a Previdência, os atuais aposentados receberem, né, tapar este buraco e manter essa melhora da economia. Então hoje, para um deputado dizer na Rádio Tupã que não vai votar a reforma, ele vai ter que pensar 2, 3 vezes. Porque o deputado que não votar a reforma agora estará acompanhando os privilégios do serviço público. Vou repetir, o deputado que não votar a reforma da Previdência agora que foi mudada, nós mudamos, eu fui um dos que ajudei a convencer o governo a mudar no decorrer desses meses aí, que tinha que mudar, tá? E no futuro, se precisar fazer outra reforma, que faça, tá? Então o deputado que chegar no teu microfone e não quiser votar, ele vai estar votando a favor desses altos privilégios. Certo. O senhor fala agora em privilégios. Essas vantagens que deputados, senadores, juízes têm, não daria para rever essa situação, deputado? Sim. Onera os cofres públicos, né? Na área do Poder Judiciário, do Ministério Público, é muito mais pesado. Tá? O deputado federal ganha bem, nós ganhamos bem. E temos que trabalhar bastante. Eu, por exemplo, trabalho muito. Tá? Nós temos um gabinete organizado, um recurso para pagar funcionários. Tá? Poderia reduzir, sim, a nossa despesa. Mas, sim, a despesa hoje do Congresso é em torno de 1%, menos ainda do orçamento. Né? Sim, nós temos, precisaria. O governo já começou com a reforma dos gastos, o teto dos gastos, eu fui o relator, no começo do ano passado, no limite dos gastos, que botou limite de gastos para todos os poderes, por isso que houve uma reação enorme. O governo já está limitando o gasto do Legislativo, limitando o gasto do Poder Executivo dele mesmo, dos ministérios. O governo está limitando o gasto do Poder Judiciário, do Ministério Público. Tá? Mas, então, por isso que o governo não quebrou, não teria quebrado. É que a herança recebida foi muito alta, o custo foi muito alto. Então, o governo Michel já reformou a Constituição. Eu fui o relator dessa reforma, foi muito criticado, mas segurou as despesas do governo. Mas a despesa maior de todas, mas disparadamente, Antônio Marcos, é a reforma da Previdência, por essas 2 razões. A primeira, porque as pessoas estão nascendo, menos pessoas nascendo e vivendo muito mais, isso o mundo inteiro já fez. E segunda, que nós demoramos para nos adequar a essa realidade demográfica. Não fizemos e não aumentamos o tempo de trabalho. As pessoas já estão vivendo muito mais e nós não adequamos as nossas leis a essa realidade. Nós estamos mudando muito tarde. Tem policial, tem pessoal da Brigada Militar se aposentando com 48 anos. Absolutamente legal. Tem Polícia Federal se aposentando com 47. Absolutamente legal. Mas era injusto, porque fica vivendo mais 30, 35 anos. Então, precisa fazer esse ajuste também aonde se gasta mais. O se gasta mais é na área da Previdência.
Muito bem, estamos falando com o deputado Darciso Peroni, do PMDB, tecendo sobre a reforma da Previdência. O senhor acha que passa a reforma da Previdência? Nós temos um ano de eleição, né? Olha, eu sou deputado, não sou profissional da política, Antônio Marcos, sou deputado, sou médico, tá? Optei a comunidade da região de Juiz, da região toda, pelo trabalho que eu fiz como médico e comunitário lá no Hospital de Caridade de Juiz, resolveu me tirar da medicina e me levar para Brasília. Eu tenho uma profissão, né? Eu entrei na política para ajudar o Brasil, ajudar as pessoas, ajudar os cidadãos no atacado, tá? Então, eu quero um Brasil bom para todos. Eu não posso pensar na urna, na minha eleição, porque o policial federal está brabo comigo, ou porque o promotor, a Associação dos Promotores, está brabo comigo, tá? Porque a Anfíbio, que é a Associação dos Fiscais da Receita, está brava comigo, como estão, né? Todos estão bravos comigo, tá? Porque os sindicatos estão bravos comigo, querem defender os seus altos salários. Eu não posso, eu tenho que pensar no coletivo, tenho que pensar em quem tem fome, quem tem sede, quem não tem teto, tá? Quem não tem emprego, quem paga muito imposto. Essa é a função pública que eu assumi quando sou eleito ou reeleito. Então o deputado tem que ter essa consciência coletiva, solidária. E a economia melhorou. Nós estávamos na beira do precipício, quando o presidente Michel assumiu, nos afastamos na beira do precipício, mas a economia estava num buraco enorme, porque nos últimos 3 anos os erros foram enormes da presidente Dilma. Então, em vez do Brasil crescer, aumentar a riqueza, gerar emprego, foi o contrário. O Brasil foi empobrecendo e houve aquele desemprego maluco. Então, chegamos a ter um crescimento negativo de quase 8%, de quase 9% em 3 anos. Agora, vamos fechar 2017, um crescimento em torno de 1%. Eu acho que vai passar de 1%. Então, nós tiramos o Brasil do poço, nos afastamos do precipício, o desemprego já começou a perder força, o juro é o mais baixo de todos os tempos, a inflação é mais baixa dos últimos 20 anos, as empresas estão mais encorajadas a contratar, lojas começaram a abrir, os investimentos externos estão chegando, o agronegócio, Tupã, por exemplo, ajuda muito a economia, o agronegócio ajudou muito a recuperação, mas tem muito mais pela frente. Mas nós começamos a melhorar a economia. E o cenário deste ano, Antônio Marcos, é de nós crescermos 3% no mínimo. Isso significa uma riqueza de quase 200 bilhões de reais que todos os brasileiros vão produzir, principalmente o agronegócio. Isso vai gerar muito emprego, muita alegria. Tá? Então, se o deputado vai ter que refletir, não passar reforma, esse crescimento que começou a acontecer pode parar. E pode voltar a inflação. E o juro pode voltar. Porque o gasto maior é a Previdência. O governo não aguenta mais. O governo pede dinheiro emprestado para pagar o aposentado. É incrível. O dinheiro pede dinheiro emprestado. Chega um ponto que ele perde o crédito. Ele pode começar a perder o crédito. Pois é. E o governo não pode aumentar o imposto. Se ele aumentar o imposto, para a economia. Então, o deputado tem que refletir. Eu fico tranquilo, a economia estará melhor na metade do ano. Mas, certo, principalmente, aquilo que eu disse no meio da nossa conversa, o deputado que não votar a reforma da Previdência, ele estará votando a favor dos privilégios, dos altíssimos salários do serviço público. Agora, o deputado vai ter que pensar muito se quiser votar contra. Eu acredito que o governo tem que cortar na raiz, né? Tem que ser justo, tem que ser para todos, né, deputado? É isso mesmo. E o que o governo Michel está fazendo agora com essa reforma? Ele vai atacar os privilégios, vai fazer justiça previdenciária, vai diminuir a desigualdade, tá? Claro. Com isso, com gasto maior.
que é a Previdência. Deputado, salário mínimo. Tivemos um reajuste aí que não foi agradável para quem trabalha. A questão da gasolina também, que subiu horror, gás, enfim, o que a senhora nos fala sobre isso? Vamos lá. Mas no contexto todo a inflação está baixa. O salário mínimo é de acordo com a lei que foi votada, que foi encaminhada pelo Lula e pela Dilma. Tá? É de acordo com o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. O PIB cresceu 1%. Em 2017 vai fechar 1%, mas em 2016 o PIB foi negativo 3%. Tá? Então, essa lei do salário mínimo, que vigora em 2018 ainda, em 2019 nós vamos mudar, tá? É uma lei votada no governo anterior, que falava do PIB. PIB é aquela riqueza que eu falei. Esse ano nós vamos crescer 3 vezes mais que o ano que acabou. Tá? 3%. Então o PIB está ligado, o salário mínimo está ligado ao PIB. Como nós diminuímos de tamanho nos últimos 3 anos, o salário mínimo aumentou menos. Então é porque tem uma lei votada no governo anterior. Tá? E a gasolina e o gás, a Petrobras, viu, Antônio Marcos? Ela quase quebrou por 2 razões. A primeira razão que foi o foco de corrupção, a maior roubalheira, tá? Foi na Petrobras, tá? Construída pelo governo anterior, foi na Petrobras. Foi a maior roubalheira da Petrobras. Por isso que ela quase quebrou. Era uma das maiores empresas de petróleo do mundo, era uma das 5 maiores, e hoje acho que está entre a 15ª do mundo. Diminuiu de tamanho a Petrobras. E a segunda razão, que a Petrobras que faz a gasolina e a querosene, mas ela não faz com o petróleo que ela tira do nosso chão, ela compra. O nosso petróleo é um petróleo grosso, que é ruim para fazer gasolina para fazer querosene, para fazer o gás. Gás nós não temos. Então a Petrobras compra lá fora. Quando aumenta o petróleo fino para fazer gasolina, o governo anterior dizia assim: não, vocês têm que aguentar, vamos congelar o preço da gasolina, vamos congelar, e você, Petrobras, que vai pagar essa diferença do preço lá fora. Então o petróleo lá fora aumentava, a Petrobras que cobria isso. Essa é a segunda razão que ela quase quebrou. E a Petrobras é importante para o Brasil, realmente importante. O que fez o novo governo? Primeiro, o que fez o novo governo com a Petrobras? Disse assim, na Petrobras e também na Eletrobras, na Luz, eu não vou votar nenhum indicado político. Tá? Eu só quero gente técnica. Então o presidente Michel botou na Petrobras de presidente e na Eletrobras 2 técnicos extraordinários que disseram para o presidente Michel: nós assumimos a Petrobras e a Eletrobras, mas nós vamos indicar os nossos diretores. E o presidente Michel disse sim. Então a Petrobras começou a se recuperar, a Eletrobras começou a se recuperar. E a Petrobras passou a fazer o seguinte: nós vamos operar com o preço da gasolina e do gás conforme nós pagarmos lá fora. Então o gás que nós compramos na Bolívia, se aumentar lá na Bolívia, vai aumentar aqui. O óleo que nós compramos lá fora para fazer a gasolina aqui, tá? Se aumentar lá fora, vai aumentar aqui. Se diminuir o preço lá fora, diminui aqui. E ultimamente tem aumentado o preço lá fora. Então a Petrobras aumenta também. Claro. Isso vai acontecer no decorrer do ano. Para não enterrar a Petrobras. Isso vai continuar. Isso é uma política transparente e clara, senão afundaria a principal empresa do país, que é a Petrobras. Muito bem. Bom, deputado, o senhor nos fala assim como se o governo, digamos, o Michel Temer não fosse, né, na época do governo Dilma, né? O senhor passa, digamos, uma realidade assim diferente. O Michel Temer era vice-presidente da Dilma. Poderia intervir, né, no momento da situação como estava? Não é fácil isso.
Uma das razões, Antônio Marcos, que a dona Dilma caiu foi porque ela era onipotente, ela era muito egoísta, ela se fechava, ela se achava a deusa e não ouvia. E ela não ouvia, por isso que ela foi perdendo muita gente. E não via o vice-presidente. O presidente Michel foi um santo, viu? Ele aguentou o que pôde. Ela não via. Os próprios companheiros dizem agora, quando fazem uma meia-culpa, porque que ela caiu, os próprios companheiros do PT, que uma das razões é porque ela não conversava com ninguém, ela achava que sabia tudo. E nós conhecemos a Dilma de Porto Alegre, né? Ela era assim, era muito orgulhosa, vaidosa, eu sei tudo, eu sabia tudo, né? Então ela foi errando, ela não ouvia nada. Esta é a razão que nós fizemos o impeachment, que o PMDB rompeu com ela um ano antes. O Michel nem queria romper, porque achava que ainda dava, mas não dava mais. Então ela não ouvia. Se ela tivesse ouvido, ela não tinha errado tanto. Uma das razões que ela não ouviu, isso vale numa empresa, vale num time de futebol, vale numa escola, se o diretor não ouve os professores, tá? Se a mãe e o pai não conversam com os filhos, tá? Ou se o empresário não discute com os seus diretores, o filho decide sozinho e erra. E assim aconteceu com ela. Ela decidia tudo sozinha. Tá bom. Deputado, nosso tempo não nos permite seguir mais, né? Mas a expectativa para esse ano de 2018, deputado? É excelente. Ainda mais se passar reforma. Tá? Ainda mais se passar reforma. Eu faço um apelo aí aos partidos da base, tá? O PMDB vai dar todos os votos, espero que o PP dê todos os votos, o PTB acho que vai dar também, tá? Porque é preciso fazer reforma. A economia, como eu disse, qual é a perspectiva econômica? Ainda mais se passar a reforma da Previdência. Não haverá aumento de impostos, é uma coisa boa. Segundo, o desemprego vai continuar caindo. Terceiro, a inflação, por isso que o Natal foi o melhor de todos os anos. A inflação está lá embaixo, o povo está começando a sentir que o dinheiro está começando a valer, por pouco que esteja no bolso, está começando a valer. Está começando, as empresas, os investidores externos estão chegando, então tudo isso vai ocorrer, vamos crescer, estou repetindo, 3% no mínimo esse ano. Isso significa muito emprego, mas muito emprego. Então a perspectiva desse ano, se passar a reforma da Previdência, ela é boa. Nós vamos entrar num círculo virtuoso para todos nós brasileiros. Temos candidato para o governo? Nós não temos, o PMDB não tem. Acho que dificilmente vai ter. Vai aparecer um candidato do centro. Nós temos um candidato, Antônio, da esquerda, tá? Que fez um primeiro mandato bom, o segundo foi um horror, foi o Lula, tá? Bem à esquerda. Tá? Temos um candidato bem à direita, eu o conheço, é um homem complicado, que é o Bolsonaro, muito complicado. Então vai surgir no decorrer do ano um candidato do meio, que pode passar por Henrique Meirelles, Alckmin, Rodrigo Maia, ou pode surgir um quarto, né? O Brasil quer virtude média, quer harmonia, quer paz, né? Menos choque, menos radicalização. Então, a tendência é de um candidato do centro que deve surgir. Tá certo. Deputado, para nós encerrar, tem uma pergunta do ouvinte que está atento à programação. Ele é o Adir Reis, ele é secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Tupã. Deputado, ele acha justo eles mudarem a forma de aposentadoria do agricultor? Não, o Valdir, eu vou repetir, Valdir, bem claro. Eloadir. Como? Eloadir, o nome dele. Eloadir, eu vou ser mais claro e vou repetir, Eloadir. A reforma não vai atingir os agricultores. Nós mudamos a proposta. A proposta que nós vamos votar fica fora. A primeira, que deixou todo mundo aceso e foi questionada, eu botei a FETAG do Rio Grande do Sul e outras FETAGs do Brasil a discutir na época, tá? Não tiveram sucesso, mas agora sim, nessa nova proposta que está para ser votada,
que eu ajudei a construir a nova proposta, Elodir. Fica fora a mulher agricultora, fica fora o homem agricultor. Permanece mulher 55, o homem 60 como está. E a economia familiar vai pagar, no regime de economia familiar, pagando pelo Fundo Rural. Portanto, nessa nova proposta que a televisão está mostrando, tá, não muda nada, Elodir. Pode ficar bem tranquilo, não muda nada. Valeu a mobilização. O governo recuou, porque é um governo democrático, é um governo que ouve, que sente a angústia das pessoas e resolveu mudar. Então tirou fora todos os agricultores e agricultores da reforma e ficou uma nova reforma. Muito bem. Deputado, a gente agradece a sua disponibilidade aí com os ouvintes da Rádio Tupã, o programa Variedade Tupã, e deseja aí um 2018 de muito trabalho aí e que a gente possa trazer bons resultados para a comunidade do Brasil. Muito bem, Antônio Marcos. Sempre às ordens. Um abraço a todo o povo de Tupã, do grande Tupã, especialmente aos meus companheiros também do PMDB. Um bom dia. Um bom dia, um abração. Estamos em contato via telefone com o deputado federal Darciso Peronge, do PMDB, que vai tecer algumas informações, onde ele nos trouxe aí uma boa notícia, né, para a população de Tupanciretã. Nos informou o deputado Darciso Peronge, há poucos dias aí, o vice-líder do governo Michel Temer, na Câmara, onde liberou 130 mil do Ministério do Desenvolvimento Social para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE do município aqui de Tupanciretã, e também sobre o seu trabalho aí lá em Brasília e também expectativa aí para 2018. Nós estamos em contato via telefone com o deputado Darciso Peronge, do PMDB, deputado federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Uma alegria nós conversarmos nessa manhã. Deputado, hoje o senhor está descansando, está de férias. Nos fala um pouco dessa verba que vem para Tupanciretã e também, né,